Em 2009, nós lançamos o DVD Natal Volume 1 e nele contamos a história de Nimrod, sua esposa Semiramis e seu filho Tamuz. A Trindade, base para todos os santos e mitos religiosos de deuses, da época da Babilônia até hoje. No Natal Volume 2, nós abordamos a história verdadeira de São Nicolau, o Papai Noel. No Volume 3 do DVD especial de Natal, nós trouxemos à tona a história verdadeira da Boa Velhinha, a Madre Teresa de Calcutá. No Natal do ano passado, nós mostramos realmente quem é o novo e o velho, o Deus das portas, Jano, do qual se originou a homenagem do mês de janeiro. E desta vez, no Natal Volume 5 do Prepare-se Extras, nós vamos trazer à tona a verdade por detrás de 2 mitos. Em Portugal, você vai ficar sabendo sobre o terceiro segredo de Fátima, também o segundo segredo de Fátima, o primeiro segredo de Fátima e todo o segredo por detrás dessa sujeirada toda, que foi a história das 3 crianças que viram uma santa, que você vai descobrir que santa é essa. Mas não vamos parar por Portugal. Vamos ao Brasil desvendar um mistério de centenas de anos. O mistério por detrás da farsa milionária da Aparecida do Norte. Você está pronto para o DVD Natal Volume 5? Prepare-se. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu sou o anjo da paz. Orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Onde tem riquezas, tem disputa pelo poder. E riquezas e poder são palavras que sempre estiveram ligadas ao Império Romano. Seja o Império Romano político, da época dos Césares, seja o Império Romano religioso, da época pós-Constantino, período da Igreja Católica do Vaticano. A briga por poder, justamente devido às riquezas, ela existiu no passado, ela existe no presente e vai continuar existindo enquanto a Terra existir. Em Portugal, nunca foi diferente. A Igreja Católica, aliada à monarquia portuguesa antiga, sempre delineou as leis, os costumes, os deveres, as obrigações e os poucos direitos que as pessoas tinham. Esse namoro entre a Igreja Católica, o Vaticano, Roma, o Império Romano e a monarquia portuguesa durou até o período de um rei chamado Dom Carlos I. Para você conhecer um pouco da história de Fátima,
é preciso dar um mergulho na história do planeta naquela época. É preciso dar um passeio pela esfera política que movimentava o mundo no período de 1905, 1910, 1912. Nós precisamos conhecer o panorama político da época, porque conhecendo o panorama político do mundo da época e de Portugal, nós seremos melhores apresentados, de fato, ao que aconteceu em relação à aparição da Virgem de Fátima e também a atuação da Igreja Católica em todos esses fatos que ocorreram naquela época. Você não vai se surpreender, é claro, ao saber que a maçonaria esteve totalmente envolvida no processo. Também não será surpresa passar a conhecer a Carbonaria, uma sociedade secreta francesa que conspirou, inclusive, na época de Napoleão. A Carbonaria, uma sociedade de carvoeiros franceses, o nome pedreiros de um lado, ou seja, maçons, e do outro, Carbonaria, carvoeiros, também da mesma origem francesa. Essas duas sociedades secretas, elas se associaram no momento em que a borbulha política se acendia em Portugal e agora era preciso uma torrente muito forte de águas da fé para poder apagar o fogo que inflamava o planeta naquele momento. Não se preocupe, você será introduzido na história. E eu vou aproveitar para pegar carona em um documentário da Igreja Católica que, é claro, tenta fantasiar e colocar em berço esplêndido o fato, mas você já está bastante vivo e acordado da Matrix. Saberá assistir esta introdução do documentário católico e perceber que esta moeda tem duas faces. Gente de Portugal, soldados e marujos da Revolução, tudo que resta da guarnição do rei os entregou ou foi morto. Assassinato, revolução, o turbilhão de mudanças. Os nobres de Bragança dominaram Portugal durante séculos. Agora, com o rei Carlos morto, a república substitui a monarquia. Porém, mais que a mudança do governo, Portugal, um dos países mais católicos do mundo, ficou subjugado a uma corrente de perseguições. Os revolucionários vitoriosos encaravam a igreja como um inimigo. Havia apoiado o governo, precisava pagar o seu preço. Um ato entre vários foi o de exilar a mais alta autoridade da igreja, o cardeal Pedro. Buscavam mudanças sociais, objetivos políticos, mas havia muito mais em jogo. O que eles não viam era o próprio papel num desígnio emergente, um mosaico que se revelava no desencadeamento de eventos aparentemente não relacionados. Eventos que muitos acreditavam ter profundo significado para o mundo em geral. Peças desse quebra-cabeças incluíam um mundo em guerra, Rasputin, seu poder sobrenatural, sua morte violenta, a execução de Nicolau II, czar da Rússia, o massacre da imperatriz e de sua filha, a Revolução Bolchevista, Lenin e sua ascensão ao poder, e a estranha e bela experiência de 3 crianças. A estranha e bela experiência de 3 crianças. Será? Deixe-me situar você na situação que estava ocorrendo no mundo naquela época. A Europa estava fervilhante. Dom Carlos I era o rei de Portugal. Ele foi o penúltimo rei na monarquia portuguesa, antes da ditadura, antes da república. E o que ocorria é que Portugal dominava alguns países da África,
como Moçambique. E a maior potência mundial daquela época não era os Estados Unidos, era a Inglaterra. E os olhares da política mundial da época estava sobre Portugal, sobretudo porque Portugal havia saqueado diversos países, inclusive o Brasil, com esmeraldas, pedras preciosas e muito ouro. E agora o que acontecia é que diversos reis estavam, e dominantes, reis e dominantes do país, como os czares da Rússia, estavam de olho em Portugal. E Portugal, na época do rei Dom Carlos I, o país estava com a Igreja Católica extremamente fragilizada, dado a inúmeros casos de pedofilia por parte dos padres e falcatruas e contos de vigários dos padres católicos. Diga-se de passagem, o conto do vigário é um termo que nós conhecemos, mas que veio desta época, porque os vigários aplicavam golpes de todo jeito. E a Igreja Católica estava muito mal perante a sociedade. Existem livros e mais livros que você pode consultar na internet, que vai mostrar para você a fragilidade da Igreja Católica daquela época em Portugal. Ela estava desacreditada. Ela havia feito vários compromissos com o governo, não só do rei Dom Carlos I, mas dos seus antecessores, e a população estava toda descrente da Igreja Católica. O domínio mítico que imperava ainda em muitos países naquela época, em Portugal, este domínio mítico que era exercido por parte da religião cristã católica estava enfraquecido. E eu penso que você que assiste os vídeos aqui, você que é pesquisador e que hoje tem uma fonte de pesquisas fantásticas que é a internet, procure ver o que eram os czares na Rússia. A palavra czar ou czar, em alguns idiomas, ela significa os Césares. Era a mesma coisa que César, do Império Romano. E era um cargo político, era um cargo humano, mas com características divinas. Era tipo alguma coisa ligada a pontífice, Deus na terra, faraó, esse tipo de coisa que você já sabe. E neste período mesmo em que nós estamos relatando, existia um camarada que ele excedeu a todo o conceito místico da época, chamado Rasputin. Para que você tenha uma ideia, no assassinato de Rasputin, ele foi envenenado 2 vezes, ele foi enforcado, ele foi fuzilado e afogado. Esta é a morte de Rasputin, porque de um jeito só não conseguiram matar um homem. Rasputin dizia-se tinha pacto direto com Rassatan. Ele era conselheiro da família real. Na Rússia, era um homem temido no mundo todo. A fama de Rasputin era muito maior do que os seus poderes fantasiosos e mirabolantes. Na verdade, mais tarde comprovou-se o porquê dele não morrer tão facilmente. Só para você ter uma ideia. Envenenado uma vez, a úlcera, que acabava por fazer com que seu estômago rejeitasse todo tipo de alimento, fez com que ele vomitasse todo o veneno que foi colocado na comida. Ele passou mal, mas não morreu. Dias depois, um pudim envenenado com cianureto foi o que desestabilizaria a saúde de Rasputin, mas não o matou. E mais tarde a ciência comprovou que sacarose e glicose misturada, combinadas, dão um reagente que elimina os efeitos desse tipo de veneno, e por isso ele não morreu ao comer o pudim envenenado. Levou vários tiros e depois, quando o corpo foi retirado da água, comprovou-se que ele ainda caiu com vida, porque seu pulmão estava cheio d'água. Então foi uma sequência de sortes, vamos dizer assim, que fez com que Rasputin, mesmo na sua morte, ainda acentuasse a característica de divino. E ele, para a família real,
Rasputin era como um anjo enviado dos céus, porque havia curado o príncipe lá da Rússia, que sofria de problemas o sangue não coagulava, o sangue ele era hemofílico. Então, atribuiu-se a Rasputin a cura do garoto e por isso ele ganhou poderes na Rússia. E Rasputin era a figura mais temida em Portugal. O povo de Portugal estava alvoroçado. Era Lenin de um lado, Rasputin do outro. Era as tentativas de invasão por conta da Inglaterra, por conta do olho da Inglaterra em Moçambique, nos países dominados pelos portugueses na África. E a desinformação da época, uma característica normal daquele momento, porque não existiam os meios de comunicações como hoje. Qualquer tipo de assunto virava um turbilhão na cabeça dos portugueses e a Igreja Católica se enfraquecia a cada informação de guerra, porque também a Primeira Guerra Mundial estava começando o seu curso. E agora aquele povo estava desesperado. E havia já motivos para o rei Dom Carlos I estar muito atento, já que vários países estavam ameaçando invadir Portugal. Era um clima muito conturbado. O ultimato britânico saído após a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim pretendeu estabelecer a divisão e ocupação de África pelas diferentes potências coloniais. Nascia assim o Mapa Cor-de-Rosa, onde Portugal propunha exercer soberania nos territórios desde Angola a Moçambique. Todas as nações concordaram com o mapa, à exceção, surpreendentemente, do velho aliado, a Grã-Bretanha. A 11 de janeiro de 1890 era feito o ultimato britânico que exigia a retirada imediata das forças portuguesas entre Angola e Moçambique, nos atuais Zimbábue e Zâmbia. Portugal cedeu à Grã-Bretanha o que foi visto pelos portugueses como uma grande humilhação nacional, uma enorme derrota para o novo rei Dom Carlos e para a monarquia, levando à queda do governo do Partido Progressista. Mas aí a revolta já era de todos os quadrantes políticos e sociais e não apenas dos republicanos. Você pode procurar muitas informações sobre isso na internet. Muitos livros foram escritos sobre este momento. Eu não vou me adentrar muito nesta questão para que nós venhamos a conhecer o que foi o milagre de Fátima, a aparição da Virgem Maria em Fátima. O que você precisa ter na mente é que naquele momento existia muito ouro em Portugal. O ouro levado do Brasil para Portugal ia todo para a igreja. E estavam de olho neste ouro. E o rei Dom Carlos I fez algo que deixou a Igreja Católica muito azeda com ele. Porque no momento em que os inimigos estavam querendo invadir Portugal, o rei Dom Carlos I teve uma ideia que desagradou o clero religioso. Embora o clero religioso católico da época fosse assim, com a monarquia portuguesa. Ele ofereceu para a coroa britânica uma parte do ouro de Portugal, que pertencia à Igreja Católica. Quando Portugal, em um período de poucos meses, recebeu a visita dos presidentes de vários países, interessados em uma fatia de ouro e de dinheiro da Igreja Católica que já não conseguia mais ter aquele domínio mítico sobre as pessoas, o Vaticano precisou tomar uma medida estratégica. E, através da maçonaria, desta vez unida pela primeira vez na história da Europa com a carbonaria, tramaram o assassinato em praça pública do rei Dom Carlos I. E foi assim que aconteceu. É o verão de 1916, verão de Verdun, repleto de trevas. Há intenso sofrimento nos dois lados. 2.250.000 baixas na frente ocidental. 3 crianças do pastoreio que não sabiam ler nem escrever, vivendo numa pequena aldeia a 30 quilômetros de Lisboa, poderiam ter um conhecimento limitado sobre essa grande guerra. Mas para melhor compreender o que aconteceu a elas em 1917,
Precisamos examinar eventos históricos dos quais não deveriam ter a mínima noção. Eventos se desenrolando a milhares de quilômetros na Rússia. É o país de maior território governado durante séculos por uma arrogante autocracia, dominado pelo bizarro em nome de Deus. Para estes últimos dos servos europeus a serem libertados, a vida era dura, repleta de injustiça. A propriedade da terra era um tema crucial. Nas cidades, a vida em turbilhão conduzida pela Revolução Industrial. Havia novos perigos, novos temores, sob velhas tiranias. Na virada do século, havia distúrbios generalizados gerados pela amargura, pela desesperança. O padre Jorge Gapon organizou a Sociedade de Trabalhadores. Eles buscavam apresentar uma petição pacata para o trabalhador e, num domingo em janeiro de 1905, marcharam para o Palácio de Inverno de São Petersburgo. Marchavam cantando Deus salve o czar. As tropas do imperador dispararam contra a multidão. Centenas de pessoas foram dizimadas. Foi um domingo sangrento. Retratos do czar e as cruzes que carregavam caíram com elas. Outono 1905. Em seguida, uma greve geral na cidade. Um assustado Nicolau II concorda com a formação de um conselho legislativo. Teria um poder limitado na configuração geral. O povo veria poucas mudanças em sua vida. Nos últimos anos de seu domínio, especialmente pouco antes da Primeira Guerra Mundial, seus conselheiros se tornaram cada vez mais sob o controle de Rasputin, o assim chamado monge, que foi a pior influência sobre Nicolau e a esposa. Ainda mais que ela se preocupava mais que qualquer coisa com a sobrevivência do filho, que era hemofílico. E ela acreditava que Rasputin era o único que poderia curá-lo para que superasse suas hemorragias. Então, consequentemente, o fato é que o governo se tornou cada vez mais sob o controle de Rasputin. Todos sabiam, fora da família do czar, que ele era um homem maligno. Não havia qualquer indício de que Rasputin tivesse qualquer escrúpulo e havia evidência de que ele estivera envolvido, mesmo quando ainda jovem, em vários cultos e ritos satânicos. Há evidência substancial de que, quase no fim da vida, ele procurava exercer poder sobrenatural de origem satânica. Ele é o caso mais claro de que tem o conhecimento na história, em que um homem que desempenha um papel histórico de destaque num momento crítico da história, há dados concretos que indicam que ele procurava exercer um poder originado do inferno. Em 1914, a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial, pobremente treinada, pobremente armada. E no primeiro ano de luta, 2 milhões de russos são mortos, feridos ou capturados. Toda a grande guerra do século XIX em diante levou a uma crise nesse império essencialmente estático, agrário e militarizado. E a Primeira Guerra Mundial, tendo sido a mais destrutiva psicologicamente, assim como fisicamente destroçadora, guerra dos tempos modernos, sob vários aspectos, ela atingiu o Império Russo como um furacão, do qual ele jamais conseguiu se recuperar. Rasputin, com o seu aconselhamento ao governo, provou ser desastroso. E enquanto viveu com seu poder sobre a imperatriz e, consequentemente, sobre a nação, foi completo. Estadistas russos e mesmo alguns membros da família real, convictos de que o destino da nação estava em jogo, buscaram a sua morte. Rasputin é atraído à casa do príncipe Yusov, onde é envenenado, baleado, espancado e finalmente afogado. Março 1917. A Santa Mãe Rússia, desiludida com derrotas militares e sem poder atender às necessidades básicas de seu povo, presencia a fome, revolta por alimentos, a rebelião. O domínio czarista não é deposto, desmorona. Em 6 meses, uma profecia de Rasputin se cumprirá, com a morte da família real. Os bolchevistas executarão Nicolau, Alexandra e seus filhos. Um governo democrático provisório prepara-se para uma eleição. Sob uma nova liberdade, revolucionários inimigos do antigo regime imperial retornam à Rússia.
Os maiores revolucionários voltaram do exterior. Stalin e Molotov estavam na Sibéria. Lenin estava em Zurich, na Suíça. Os bolchevistas constituíam um dos menores partidos dentro da ampla coalizão de partidos revolucionários, mas aproveitaram-se da liberdade. Lenin voltou em abril de 1917, no assim chamado trem lacrado, como definido um dia por Churchill. Lenin é fundamental para que se compreenda a Revolução Russa. Não poderia ter acontecido sem ele. Todos os demais e as situações que tornaram possível a Revolução, ou que abriram caminho para ela, nenhum deles teria resultado na Revolução, na minha opinião, não fosse pela presença de Lenin. A presença de Lenin foi fundamental para que se destruísse a ideia do sistema que até então existira na Rússia. Ele conseguiu o seu objetivo criando um novo sistema que sobreviveu muito tempo. A Revolução Russa de 1917 é o acontecimento mais importante na história deste século, tal como a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu na mesma época, o que podemos descrever como o mais importante acontecimento religioso, e as duas coisas são interrelacionadas. Em 1917, Portugal se envolveu na guerra. Mas nas diversas e pequeninas aldeias portuguesas, assuntos ligados ao conflito e à ascensão do marxismo na Rússia eram pouco conhecidos ou debatidos. Certamente que não na aldeia das crianças. Melhor conhecida como uma revolução que atingiu suas próprias vidas desde o assassinato do rei Carlos. Em 1910, houve uma mudança no regime sob a liderança dos maçons. A igreja ficou sob ataque. O novo governo prometeu que em 2 gerações terminariam com a religião e com a fé em Portugal. Esse foi o início da perseguição da igreja. Em Lisboa e em outras cidades, as liberdades da igreja cessaram. Centenas de padres e freiras foram presos ou exilados. Aqueles que permaneceram ficaram proibidos de usar seus hábitos. A missa tradicional católica de casamento não mais se permitiu. Os casamentos eram autorizados por contrato civil apenas. Os grandes mosteiros e abadias são convertidos em alojamentos e prédios governamentais. Nas cidades, as autoridades religiosas experimentam um reinado de terror. Na longínqua aldeia de Fátima, as condições são menos severas. Eles têm um sacerdote, o padre Ferreira. Vamos nos situando neste contexto. Vamos observando o clima político e social que estava imperando em Portugal naquela época. A população tinha um demônio na mente. Tinha um capeta chamado Rasputin. O medo daquela população era de que Rasputin traria para Portugal a guerra, traria para Portugal a fome, traria muita desgraça para Portugal. E o rei Dom Carlos I estava empenhado em buscar manter a ordem em Portugal, sempre aliado à Igreja Católica. Mas agora, com esta ideia de favorecer principalmente os ingleses, a fim de que Portugal não seja invadido, a fim de que o seu reinado não seja tirado, a Igreja Católica conspira, juntamente com os carbonados e a maçonaria. E a carbonaria, aliada à maçonaria, junto com a Igreja Católica, promove o assassinato do rei. A emenda saiu pior do que o soneto, porque agora, se a Igreja Católica foi uma aliada no complô, agora era vista como adversária. E o parlamento instaurado de forma fictícia, porque na verdade não era algo democrático, era na verdade um regime ditatorial, estava agora com seus olhares totalmente voltados para a Igreja Católica. É claro que no documentário que nós estamos assistindo paralelamente, por ser um documentário encomendado pela Igreja Católica, colocará agora os bandidos como aqueles que estão mantendo as coisas separadas
da religião em Portugal. Estão dando liberdade ao povo realmente de decidir os seus destinos, de decidir a sua vida política, independente da influência mítica promovida pela religião. Mas estes são mal vistos pelo documentário que nós estamos assistindo paralelamente. Por quê? Porque o documentário foi feito sob encomenda do Vaticano. Ricardo Montalbán, o homem da Ilha da Fantasia, apresenta esse documentário. E é lógico que a ideia é fortalecer o mito do milagre de Fátima na cabeça das pessoas e tirar toda a culpa, todo o peso do Vaticano, de Roma e da Igreja Católica. Então nós estamos aqui fazendo um paralelo. A história que nós temos informações hoje através de livros que estão publicados na internet, de peças literárias, e comparando com o documentário feito a favor da Igreja Católica. E você vai juntando as peças por você mesmo e vai tendo uma visão mais ampla dos fatos. A realidade é que agora a aliada à Igreja Católica já não era mais interessante para o processo político de Portugal. E toda a força política que existia da Igreja Católica em Portugal foi extinta na raiz. E quando a multidão em festa chega aqui em frente à Igreja Santo Ildefonso, encontra já posicionado na escadaria um forte destacamento policial da Guarda Civil. E aí, acaba-se a República. Completamente. E subitamente houve-se 2 tiros vindos do lado da multidão. A Guarda Civil responde violentamente com o tremendo da fuzilaria, no qual resultam 12 mortos e 700 prisioneiros. É melhor sairmos daqui! Nem de propósito. Há quem diga que o esparguete à carbonara foi inventado por elemento da carbonária, mas isso não é certo. O que é certo é que a carbonara nasceu em Itália e que, em Portugal, ganhou importância a partir de 1896 com a influência de Luz de Almeida. A carbonara foi determinante na implantação da República. Os seus elementos pertenciam sobretudo à pequena e média burguesia. Tratavam-se por primos e eram ferozes críticos da Igreja. Bom, não sei se é o vosso caso, mas olhem, Deus vos abençoe e muitas felicidades. Vamos andando, até porque ainda temos que falar da maçonaria, que de certeza também foi importante para a implantação da República. Bem, repara que havia maçons de ambos os lados da barricada, quer do lado monárquico, quer do lado republicano. Havia, por conseguinte, um conflito interno que o grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que também fez parte da geração de 70 e foi fundador do jornal O Século, resolveu ao fazer prevalecer a corrente republicana. Mas esses maçons republicanos participaram na implantação da República? Sim. Nos últimos anos da monarquia, assistiu-se a uma secularização crescente da sociedade, especialmente nos meios urbanos do litoral, e um recuo da influência do catolicismo. No período da proclamação da República, havia 5.953 sacerdotes, o que correspondia a 1 por cada 1.000 habitantes. E o aparecimento do médico e do professor, que veiculava uma cultura secularizada, trouxe concorrência ao padre no interior das comunidades. Um número tão vasto de eclesiásticos não podia deixar de representar um forte enquadramento da sociedade pela Igreja. Em Algarve, a indiferença religiosa da população era crescente. Sendo o Estado constitucionalmente católico, a liberdade de consciência encontrava-se ausente e as confissões religiosas minoritárias eram perseguidas ou marginalizadas. Foi neste contexto que apareceu entre nós a manifestação anti-jesuítica realizada em Lisboa em 1909 com a presença de 100.000 pessoas. Era, portanto, a demonstração de um sentimento de forte anticlericalismo nas camadas populares. Logo após a implantação da República, iniciou-se a política laicizadora do governo provisório. A 8 de outubro foi publicado o decreto que punha em vigor as leis pombalianas contra os jesuítas e a lei de Joaquim Antônio de Aguiar, que extinguira as ordens religiosas em Portugal. A 12 de outubro foram laicizados os feriados religiosos. A 18 do mesmo mês seria abolido o juramento religioso.
A 21, o bispo de Béja foi suspenso das suas funções depois de ter fugido para a Espanha com receio do anticlericalismo popular assanhado pelos republicanos desta cidade. A 22 do mesmo mês foi publicado o decreto que suprimiu o ensino da doutrina cristã nas escolas primárias e nas escolas normais. A 23 foi extinta de fato a Faculdade de Teologia e abolido o juramento dos lentes, alunos e restante do pessoal da Universidade de Coimbra, assim como o juramento da Imaculada Conceição. A 26, todos os dias santificados pela Igreja, com exceção do domingo, foram considerados úteis e de trabalho. A 28, os governadores civis eram autorizados a substituir as mesas ou corpos administrativos das irmandades e confrarias por novas comissões da confiança dos governantes. A 3 de novembro surgiu a lei do divórcio, desde há muito reclamada pelos republicanos e republicanas. E a 25 de dezembro foram publicadas as leis da família, que definiam o casamento como um contrato entre duas pessoas de sexo diferente. Deu-se assim uma ruptura política, pois o Estado dispensava qualquer legitimação de índole religiosa, e neste caso, da Igreja Cristã Católica. A Igreja Católica estava agora totalmente fragilizada, porque além do povo não mais estar se confessando ao padre, além dos professores, que antes eram os padres que faziam esse papel, e agora existiam professores nas aldeias e nas pequenas cidades, onde a influência católica sempre foi maior. É por isso que até hoje você percebe que as pessoas, quanto mais são do interior, mais são devotas à Igreja Católica, porque o padre fazia papel de advogado, perante Deus, perante os homens, perante quem fosse, de professor, de médico, de tudo. A participação do padre no seio da sociedade era um domínio amplo, mas com a República vieram os professores e o domínio dos padres caiu. Vieram também os médicos e o domínio do padre desacelerou. E agora a República, por lei, extinguiu totalmente tudo aquilo que dizia respeito a conceito mítico, de divindade, de Deus, de coisas desse tipo. E colocou apenas o plano racional. O plano do que ocorre aqui é por nós, de nós e para nós. Não tem influência divina. Mas separar o que é divino, o que é mítico, do que é realidade, sempre deu problemas. E a Igreja Católica, agora fragilizada, não tinha como pegar em armas para fazer uma revolução. Já estava até com medo de ser descoberto que ela participara, junto com a carbonaria e com a maçonaria, da conspiração contra o rei. Então agora só tinha um jeito. Apenas um milagre poderia reverter o quadro da Igreja Católica em Portugal. Apenas um milagre vindo dos céus, e se possível do sol, poderia reequilibrar as coisas para a Igreja Católica e colocá-la novamente no seu devido lugar. O poder de domínio das classes em Portugal. E este milagre, você já sabe qual foi. Vamos então conhecer o milagre de Fátima, do jeito que ele é contado. E vamos conhecer também do jeito que aconteceu. Você vai se surpreender. E ainda hoje, vamos também aqui mostrar como foi o milagre fantástico da pesca maravilhosa na Aparecida do Norte.